Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso de domingo, não é verdade? Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Mário Fontinelli. Nós trabalhamos e coordenamos estudos lá na Casa Fraternidade, que fica em Toyohashi. Vocês me perdoem, eu estou com a garganta horrível. Está muito seco, né, o ar, né? Mas como eu estava falando, a gente faz um trabalho lá na Casa Fraternidade, que fica em Toyohashi. As reuniões lá começam... como a gente sabe que a gente não tem tanto tempo assim durante a semana, a gente concentra todas as nossas atividades no dia de sábado. Então começa às 8 horas com a reunião pública, que é o tema, sempre é um tema do Evangelho. Depois nós temos os passes, né? Nós temos a reunião mediúnica. A reunião mediúnica, ela na verdade, ela é feita no sábado, mas ela é totalmente separada das atividades da casa, porque é feita somente com os trabalhadores que já estão preparados para essa tarefa, né? Enquanto isso, nós temos 2 horários de estudos. No primeiro momento, nós temos a introdução à filosofia espírita, né? Através do curso do ERD. ERD, a gente fala ERD, né? Parece que todo mundo sabe o que é o ERD, né? Mas para quem não sabe, é uma sigla que quer dizer Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é um programa desenvolvido pela FEB, de um estudo sistemático. Tem outros estudos muito bons também, oferecido pela FERESP e outras federativas também, né? Nós decidimos adotar o da FEB. O importante é que adotem estudo, né? Estudo sério na casa. E num segundo momento nós temos um estudo mais aprofundado, onde a gente vai estudar outras matérias, temas bíblicos, parte de filosofia, a gente tem todo um cronograma que depois, assim, quem estiver interessado, a gente passa com mais detalhes, né? Não vai dar para detalhar tudo aqui. Mas seria um estudo mais aprofundado. E como são 2 horários, a gente termina praticamente lá pelas 11h30 da noite, né? Então, até meia-noite tem atividade na casa. Então, praticamente, a gente abre das 6h30, né? Porque a gente faz atendimento fraterno também. Mas a reunião começa às 8 horas. A AD tem divulgado, né, o endereço da casa, tem os telefones. Quem quiser visitar, né, a casa, pode nos procurar depois ou procurar pela própria internet. No Facebook nós temos a página da casa também. Tudo bem? Então, vamos para a palestra, né? Vamos falar um pouquinho hoje de 160 anos do Livro dos Espíritos, essa obra magnífica que veio num tempo apropriado. Essa obra, ela chega num momento, que nem é muito cedo e nem é muito tarde, é no momento apropriado. A gente vai abordar o tema, né, dos 160 anos do Livro dos Espíritos, um livro que foi trazido a lume, né, exatamente no dia 18 de abril de 1857. E, coincidentemente, é uma data que se comemora o Dia do Livro no Brasil, né? É uma coincidência bem agradável, né? Bem em cima do Dia dos Livros, do Dia do Livro, né, no Brasil. Mas, como eu estava falando, é uma obra que para a gente poder abordar essa obra, eu gostaria de fazer um pequeno trajeto, né? Queria convidar vocês, né, a fazer esse trajeto junto com a gente, que a gente vai ter que recuar um pouquinho na história, para entender como é que foi concebido. Na verdade, teve toda uma gestação, né? Teve toda uma gestação até chegar ao parto, né, desse livro. Ele chegou no momento apropriado, mas para ele chegar nesse momento apropriado, houveram que encarnar e reencarnar e acontecer muita coisa, né? Encarnar espíritos e preparados para a tarefa.
a gente não vai recuar muito a história e nem se prender muito a ela, porque senão toma muito tempo, né? Fazer uma breve, assim, um apanhado da história, digamos assim, né? Porque a gente começa lá no cristianismo primitivo, no 1º século, no 2º século, até o 3º século, a gente tem um cristianismo ainda muito próximo de Jesus, né? Depois a gente vai se afastando aos pouquinhos. A gente vai tendo contato com aqueles que tiveram contato com Jesus. E depois a gente vai tendo contato com aqueles que tiveram contato, E a gente vai se perdendo um pouquinho. Até que chega no momento da história que o cristianismo ele acaba se institucionalizando e a gente já conhece qual é a história, né? Então, até a meados do século XVII para início do século XVIII, a gente tem um período que a gente chama de período escuro, né? Um período negro, porque a igreja, ela fazendo interpretações muito literais da Bíblia, ela proibia tudo que não fosse condizente com o que estava escrito lá. Só que é lógico, uma interpretação muito literal. Quem não lembra de Galileu Galilei, quando ele vai falar, né, que o centro do sistema não é a Terra, é o Sol. Aí a igreja falou, tem uma coisa estranha, porque a Bíblia, né, fala que a Terra ela é feita só no 4º dia. Então queima o homem, era a ordem, né? Não está de acordo, fogueira. Então ele teve que retirar, né? Ele fala, não, sendo assim, a igreja tem razão, né? Então, lógico que toda e qualquer ideia que era contra, né, as escrituras, não conseguiam desenvolver, né? Então, por isso que muita gente acabou se criando uma grande aversão, né, digamos assim, à religião, porque falam que por conta disso, a religião atrasou muito o desenvolvimento intelectual da humanidade, né? A parte de filosofia, tudo, né? Mas já no século XVII, o que começa a acontecer? O absolutismo que estava imperando, ou seja, ainda se tinha aquela ideia de que o rei tinha poderes divinos. O rei praticamente representava Deus, né? E o clero, junto com a monarquia, que ditavam, né, autoritariamente, tinha uma grande intolerância, né, por parte da igreja com relação a muitas coisas. Então, nesse século XVII, começaram a surgir ideias liberais, começaram a surgir muitos filósofos, né? Começaram como Rousseau, deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Tá certo. Né? Então, a gente pega o século XVIII, e o século XVIII, ele em contraste com os outros séculos, né, a gente chama ele de quê? De séculos da luz. E é conhecido como o iluminismo, né, no século XVIII, né? Porque espíritos reformadores, eles começam a reencarnar na Terra, trazendo novas ideias, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, entre outros, muitos, né, que vieram trazendo essas ideias. Então, nós temos aqui esse quadro representando a Revolução Francesa, onde as ideias eram justamente de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Essas ideias, elas começaram a se espalhar pelo mundo todo, né? E os próprios Estados Unidos eles ficam muito impressionados com as ideias. E eles eram uma colônia da Inglaterra, não era isso? E, num determinado momento, como eles compram essa ideia de fraternidade, de igualdade, né, eles acabam fazendo uma Constituição, fazem a independência em 1776, 4 de julho, e passam a ter uma Constituição de Filadélfia, onde o Código Democrático foi um código democrático praticamente para todas as nações, né? É lógico que a gente sabe que o ser humano não é perfeito, né?
porque mesmo naquela época, os Estados Unidos colocou na sua Constituição, mas ainda tinha escravidão, né? Porque quantos e quantos países, a própria Inglaterra, Brasil também, né, eles ficaram muito ricos à custa da escravidão, né, do comércio da escravidão. Mas isso é outra história, né? O que interessa para a gente aqui, a gente fica nas ideias aqui. Então, começou a haver essa liberdade. Então, mais tarde, a França, ela também fica, por sua vez, impressionada com tudo que está acontecendo, e eles não querem mais isso, né? Então, aí vem a Revolução Francesa, nesse momento, que foi em 1789, foi logo depois da independência dos Estados Unidos, não é que com a Revolução Francesa tudo mudou, muito pelo contrário. Muita coisa passou depois, né? E não foi de imediato, mas foi assim o início de toda uma revolução. Mais tarde, junto a isso, a gente vai ter a Revolução Industrial da Inglaterra também. Então você começa a perceber que o projeto do Cristo, ele não é feito de uma hora para outra. Parece a gente, né? A gente tem uma ideia hoje, vou abrir uma casa, vou fazer um estudo, e aí a gente não tem esse cuidado, a gente não se prepara, né? É porque a gente quer as coisas muito para ontem. Aliás, a gente vive numa sociedade onde tudo é para ontem, não é verdade? Você quer um lanche, é fast food, né? Tudo coisa rápida, né? E a gente percebe que o trabalho do Cristo é um trabalho, né? Na verdade, é trabalhar o homem, né? É trabalhar as consciências. E nós sabemos que a evolução não dá saltos. Nós somos perfectíveis, mas, né, a gente tem as nossas mazelas e a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Então, não é da noite para não é do dia para a noite que isso acontece, isso falando individualmente. Agora imagina como uma nação, onde tem muito interesses, né? Então, a coisa é paulatina, né? Uma coisinha bem devagarinho. Então, aos poucos, vai tendo muitas mudanças no mundo, porque com a Revolução Industrial da Inglaterra, trouxe muito progresso, mas também trouxe muita injustiça. Quem que não lembra, né, o que aconteceu com aquelas mulheres reivindicando, porque trabalhavam 12, 14, 16 horas, foram queimadas lá dentro da fábrica, né, daí que se criou o Dia Mundial das Mulheres. Depois tem toda aquela problemática, porque com a Revolução Industrial veio o progresso, mas não tinha uma legislação trabalhista. Quem era dono de indústria queria que trabalhasse, e trabalhasse de graça praticamente, né? Então empregava crianças, né? Não tinha uma condição mais adequada para os trabalhadores. Você vê aí que hoje, né, essa semana teve uma paralisação geral lá no Brasil, né, por causa da Previdência. Então, você vê que hoje as pessoas não aceitam mais as coisas. Elas vão lá para a rua e vão lutar pelos seus direitos. Então, tudo isso, imagina isso aqui no século XVIII para o século XIX, é um caldeirão de ideias, né? Um caldeirão de sentimentos, né? De coisas novas acontecendo, né? A gente pode também falar, não só não só na política, mas você vai ter uma revolução em todas as áreas. Você vai ter evolução nas pinturas, na arte, né? Na cultura, você vai ter na música, Mozart, Beethoven. Então, é uma enxurrada, né, de seres encarnando, trazendo cultura, trazendo a filosofia, trazendo uma série de elementos que é um novo pensamento, né, para a humanidade. Então, com o passar do tempo, a gente vai chegar no século XIX e, com o passar do tempo, com o afastamento, digamos assim, né, do clero, o clero perde, a igreja perde um pouquinho do poder dela, pouquinho não, praticamente perde todo o poder dela, e assim fica mais livre de novas ideias virem, né, novas ideias ficarem mais fáceis de debater. Com isso, com o passar do tempo,
Porque eu estou falando sobre a revolução física, né? A revolução no ponto de vista intelectual apenas. Mas nós vamos ter também uma revolução espiritual. Então você começa a perceber que, com o passar do tempo, começa a haver manifestações espirituais. Aí você fala, não, mas quando é que começou? Começou com as irmãs Fox? Não. Desde que o mundo é mundo, há manifestações. Por exemplo, no Antigo Testamento, eu vou falar um só, porque está cheio lá, né? Você tem o caso de de Saul, o primeiro rei, né? O primeiro rei de Jerusalém, hebreu, né? Se comunicando com o profeta Samuel, já morto. Ele invoca através de uma pitonisa, diga-se médium, né? Pitonisa, de Endor, e pede para falar com Samuel. E Samuel, inclusive, revela o futuro dele, falando que ele teria uma luta com os filisteus e perderia essa luta. E foi o que aconteceu. E morreria nessa luta, tanto ele como o filho. E foi o que aconteceu realmente. Então, quer dizer, você tem Joana d'Arc, você vai ter, na Igreja Católica, uma bem famosa a Santa Teresa d'Ávila. Ela é conhecida por um fenômeno do êxtase, né? É conhecida como uma grande mística, né, da Igreja. Você tem Franz Anton Mesmer, que desenvolveu o mesmerismo, que trabalhou com a cura pelas mãos. Inclusive, Kardec vai beber nessa fonte também, se torna um magnetizador também. Então, quer dizer, muitos fenômenos. Porque aí você deve estar pensando, mas o Mesmer não era um fenômeno. Sim, mas é através da parapsicologia. Então, não é só espiritual, é no geral, né? Você tem Joana d'Arc, também, no seio da igreja, que foi também levado por um processo, né, inquisidor, que acabou levando ela para a fogueira, porque ela se comunicava com o espírito, né? E nós temos também o Sir Conan Doyle, muito famoso, para quem não lembra, né? Quem que não lembra de Sherlock Holmes? Pois ele foi o autor, né? Ele que criou esse personagem. E ele escreve um livro. A FEB editou esse livro, só que saiu com o título errado. A FEB editou assim, a história do espiritismo, não é isso? Né? Eu acho que, se eu não me engano, não sei se corrigiram nas outras edições. O que está errado lá é que não é espiritismo, é espiritualismo. Porque o Sir Conan Doyle, quando ele começou a pesquisar sobre espiritualismo, não era espiritismo em si, era espiritualismo, né? Então a tradução lá está errada, porque dá uma ideia que é espiritismo de Kardec, não, era espiritualismo. Enfim, mas a gente tem vários médiuns, né? Vários fenômenos acontecendo. Porém, né? Somente na época mesmo das irmãs Fox, que começou, praticamente foi um marco, né? Porque no condado, num vilarejo, né, de Hydesville, né, se eu não me engano, o condado de Wayne, em Nova York. Começou a ter manifestações de rap, né, de batidas na parede. Então, as irmãs Fox moravam com os pais, numa cabana, nessa cabana, e eles ouviam muitas batidas, o tempo todo, e as meninas tinham muito medo, porque as batidas eram no quarto das meninas, né? Das duas meninas, a Margarete e a Kate, porque tinha Margarete, Kate e Lia, né? A Lia, ela já era casada, ela não morava na casa. A Kate tinha 14, e a Margarete 14 e a Kate 11, né? Era mais nova. Então tinha muita batida, elas começaram a ficar com muito medo daquelas batidas no quarto. Imagina, né? Numa casa dessa aqui, com certeza sem luz, né? Aquelas batidas lá deviam estar apavoradas, né? Então foram dormir no quarto dos pais. Só que ali no quarto dos pais, no aconchego, né, de toda a família, acredito que ficaram mais à vontade. E a mais nova então começou a bater palma. Então ela batia 2, 3 vezes, a batida, né, respondia igual o número de batidas.
E aí começaram a brincar com aquela coisa, né? Olha, quantos anos eu tenho? Aí ela batia tanto número de vezes, né? Tem 11. E começaram a perceber que dava para se comunicar. E aí começaram a contar para toda a vizinhança, e todo mundo começou a ficar curioso, né? Enfim, aí o que aconteceu, né? Acabaram criando um código de batidas, onde para cada batida era uma letra do alfabeto, e foram então começando a fazer perguntas para aquele espírito, né? Primeiro perguntaram quem era ele, né? E ele falou que era um espírito. Era um espírito que morreu, e aí foram descobrir que ele era o sobrenome dele, se não me falha a memória, é Rosma, né? E ele tinha sido assassinado, alguns anos atrás, pelo dono da casa, né, o antigo proprietário da casa, porque ele era um vendedor ambulante. E os donos da casa mataram ele para ficar com as coisas dele, o dinheiro, né? E ele disse que ele estava enterrado lá. Olha que curioso, né? Aí foram averiguar e realmente era tudo verídico. Enfim, essa história acabou que ficou muito conhecida essa história e com certeza a igreja não gostou, né? Porque apesar da Revolução Francesa, ainda hoje nós temos, né, as discriminações. Hoje menos, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais de tolerância, né? Mas antigamente não era bem assim. Então, é aquela história, será que é verdade? Será que não é? Então vamos averiguar. E foram averiguar, fizeram todos os tipos de averiguações e realmente era verdade. Então elas começaram a praticamente se apresentar, né, em lugares públicos e tomaram uma notoriedade muito grande. Enfim, sofreram muito, porque numa época que mostrar o calcanhar era uma coisa escandalosa, imagina você, como mulher naquela época, ser revistada na sua intimidade para ver se você não escondia nada que pudesse produzir essas batidas. Hoje já é constrangedor uma revista dessa, imagina naquela época. Então sofreram muito, no final elas desdisseram, falando que era mentira, depois voltaram atrás e foi uma confusão total. Então elas tiveram, passaram por maus bocados. Eu estou contando essa parte da história porque eu vou frisar isso mais lá na frente, o que Kardec fez com as médiuns que codificaram o Livro dos Espíritos, né? Para proteger as que estavam, né? Mas, enfim. Então, a gente começa a perceber que não é só no lado intelectual, no lado moral, mas no lado espiritual também começaram a ter essas manifestações. Com o tempo, porque o espiritualismo, ele nasce praticamente nos Estados Unidos, né? E aí, com o tempo, eu falei um pouquinho da Revolução Industrial, lógico, a gente não vai poder abordar todo o assunto, né? Mas, olha, uma coisa muito curiosa, principalmente para quem eu não falo nem quem é espírita, mas quem tem a crença da reencarnação, é muito interessante a gente observar os movimentos migratórios. Você começa a ver um povo, quando ele migra para outro lugar, o que a história está querendo contar para a gente? Eu não estou falando das migrações, né, das imigrações. Eu estou falando do plano espiritual. Olha nós aqui no Japão, né? Um monte de brasileiro, né? Falando de evangelho. Né? Então, todos esses movimentos. Teve um primeiro movimento para o Brasil. Agora né, o nosso movimento para cá. Na Inglaterra, para os Estados Unidos. Né, isso, colonizaram ali. Depois dos Estados Unidos, com a Revolução Industrial, a Inglaterra também, começaram a migrar também para a França. E esses fenômenos das mesas girantes chegam até a França, né? Quer dizer, eu falei esse fenômeno da mesa girante, mas não tinha falado dentro dos fenômenos. Estava falando sobre os fenômenos das batidas, né? Esses fenômenos das batidas, elas passam a acontecer na França também. Mas na França, o que aconteceu foi mais o fenômeno das mesas. Porque nas casas começaram a ter as batidas também. E aí as pessoas, eu ia falar os médiuns, porque nem tinham consciência disso, né? Mas com o tempo funcionava assim, mais ou menos, né? As pessoas se reuniam, colocavam as mãos em cima da mesa e a mesa fazia movimentos, levitava e conforme se fazia as perguntas, ela ia batendo. Tipo um código Morse, né? Ia batendo.
eu vejo que tem muitas pessoas jovens aqui, né? Quando a gente fala código Morse, né? Algumas me entendem, outras talvez não. Mas são um sistema de batida, né? Onde cada letrinha vai, né, valer. Aliás, cada batida vai valer a letra do alfabeto e vai se juntando. Funcionava da mesma forma com as mesas, só que tem um pequeno porém aí. O problema, né, é que as pessoas, como elas não entendiam o que estava acontecendo, virou uma coisa muito frívola, uma coisa assim, muito para o lado assim, brincalhão, digamos, né? O pessoal ia lá e fazia muitas perguntas bobas. Eu vou casar com quem? Eu vou ter sorte no jogo? Eu vou ganhar um emprego? Enfim, era diversão, era pura diversão. Imagina, Europa, né, naquele tempo, sem absolutamente muita coisa, muito divertimento, né, para se ocupar, e de repente chega uma novidade dessa na capital, né? Então todo mundo queria saber desse negócio das mesas girantes, virou uma febre. Porém, né, uma pessoa chamada Fortier, que era um magnetizador, conhecia todo o trabalho de Mesmer, sabia que a gente pode gerar uma energia, essa energia a gente consegue magnetizar as coisas, enfim, aí tem todo um trabalho do Mesmer aí. Junto com esse trabalho, né, do Mesmer, a gente vai encontrar uma outra pessoa aí, né? Porque você deve estar pensando, poxa, o que tem isso a ver com o Livro dos Espíritos? Como eu estava falando, para a gente chegar no livro, primeiro vamos fazer essa volta, esse passeio pela história, entender que foi preparado todo esse terreno, né, para que as ideias se clareassem, para que as coisas tivessem mais liberdade. Mas a gente também agora, a gente já falou dos fenômenos, agora a gente tem que falar do homem que foi preparado para isso, né? E esse homem, ele nasce em Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804. Ele vai falecer, ele vai desencarnar em 1869, muito novo, né? Pouco mais de 60 e poucos anos, ele vai falecer. Ele chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quem entende francês me perdoe, a gente sempre lê assim, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quem foi o Hippolyte Léon, né? A gente só conhece como Kardec, né? Toda vez a gente fala Kardec, Kardec. A gente sabe que o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas olha, é uma coisa que é muito importante, principalmente para os espíritas, é saber quem foi o Hippolyte. Allan Kardec todo mundo sabe. Por quê? Porque quando você começa a entender quem foi Kardec, quem foi o Hippolyte, você começa a entender como é que ele raciocinava, se é que é possível, né? Mas você vai ver que ele era metódico, ele era sério e que ele foi um espírito preparado para aquela missão. A pleiade, né, de espíritos que acompanhavam, né, o Cristo, não falou, esse aqui. Não é assim, né, que funciona. Ele vem preparando, ele vai passar por várias reencarnações, que dava outra palestra para falar só das reencarnações dele, né, de Hippolyte, né? Enfim, então é um homem que vai também sendo preparado, né? E aí, aos 10 anos, os pais mandam o Hippolyte para o Instituto Pestalozzi, que era o Instituto Pestalozzi não, Yverdun, né? O Instituto de Yverdun, na Suíça, que era dirigido por Pestalozzi, que é outra personalidade muito importante também para a gente entender, até para a gente entender como é que se formou essa ideia, né? Então, quem forma praticamente o caráter, uma boa parte do caráter do Hippolyte é o Pestalozzi, que ele considera até como um pai, né? O Hippolyte, ele acaba considerando até ele como um pai, né?
porque as ideias do Pestalozzi, para a época, eram ideias muito avançadas. Parecia muito com a maiêutica de Sócrates, o tipo de estudo. Ele não tolerava muito aquela... Como é que a gente fala? Ele partia do princípio que todos nós temos conhecimento, como Sócrates. Então, o que ele fazia? Ele tentava extrair o conhecimento da pessoa. Ele não pegava simplesmente, olha, hoje é aula de matemática, e colocava aqui na lousa, olha, essa daqui é a fórmula x, y, e todo mundo decora isso aqui. Que, infelizmente, é assim que funciona, não é? Nós decoramos fórmulas, a gente não aprende matemática, nós decoramos fórmula. A gente não aprende física, a gente decora a fórmula, né? E assim vai. Então, a gente não pode generalizar. Lógico que tem escolas de vanguarda no Brasil e em todo lugar do mundo, né? Você vê o que acontece com os Estados Unidos, né? Toda nação séria, né? Como nos Estados Unidos, tem um olheiro, né, nas salas. Já separa o melhor aluno, vai separando, porque a gente sabe que daí que vai ter, né, os grandes pensadores, e esses pensadores vão gerar, né, novos frutos, né, tanto na ciência, na medicina, na ciência como um todo, né. Então, o Pestalozzi era a pessoa certa, no momento certo, para educar Kardec. Tanto é que Kardec chega num determinado momento, porque ele entra com 10 anos, chega um determinado momento que o Pestalozzi ele precisa se afastar do instituto, e o Kardec já era uma pessoa tão preparada que quem assume, né, enquanto o Pestalozzi esteve fora, foi o próprio Hippolyte. Eu falei Kardec, né? Não tem como dissociar, né? Eu tenho que me concentrar no Hippolyte ainda, né? Pois é. Então, o Hippolyte ele vai sendo preparado. Aos 18 anos, ele lança o primeiro livro de aritmética, o Hippolyte, né? E aí ele muito preocupado com a educação, o tempo todo. E ele começa a fazer um trabalho junto ao governo sobre educação, porque a boa educação ela tinha que ser paga. E quem que na França, daquela época, do século XIX, tinha esse poder? Eram muito poucos. Tanto é que Kardec, o Hippolyte, ele começa a dar, inclusive, aulas gratuitas de astronomia, de aritmética, gramática, filosofia. Ele falava alemão, falava francês, lógico, né? Falavam mais de 5 línguas. Então, ele era um poliglota, era um professor, enfim. Era uma pessoa muito ligada nessa área da educação. Tanto é que a gramática que ele lança serve como base para reformar toda a gramática francesa, só para vocês terem ideia. Essa primeira obra que ele escreveu aos 18 anos de aritmética, ela é adotada mais tarde, depois de, se eu não me engano, uns 10 anos depois, ela ainda é adotada pelo Ministério da... Eu acho que naquela época eu não falava Ministério da Cultura, mas era o departamento, né, que cuidava disso, adota essa obra, né, para as escolas. Então você vê que era um homem de estudo, era um homem metódico, né? Então nós temos aqui já a coisa quase toda preparada, né? Nós temos aí a história acontecendo, nós temos os fenômenos acontecendo, e finalmente nós temos o homem, né? O Hippolyte. E um belo dia, o Fortier, né? O senhor Fortier, que era um magnetizador, ele encontra com Kardec e fala, isso em 1855, foi a primeira vez que o Fortier encontra com Kardec e fala, com Hippolyte, e fala para ele, olha meu amigo, tem umas mesas que estão... É incrível o que o magnetismo não faz, porque começou aqui um baile de mesas, e ele começa a narrar o que acontece, e o Kardec fica impressionado, mas ao mesmo tempo impressionado, mas pelo não mútil, né? Porque ele conhecia, né, o magnetismo e falou, isso é normal. Só que passa um tempo, eu acho que no próximo ano, se eu não me engano, 56, mais ou menos, ele chega novamente com Kardec, com Hippolyte e fala, olha, parece que as mesas elas não só andam, como elas começam a responder pergunta. Aí o Kardec ficou, peraí, como é esse negócio? Olha, se mesa
tiver nervo para andar e cérebro para pensar, né, isso daí é conversa para boi dormir. Só que o Fortier era uma pessoa muito séria. E não foi só ele, teve outros personagens, né, que também chegaram e começaram a falar pro Hippolyte sobre esses fenômenos. Então ele, a partir disso, ele resolve então fazer uma investigação. Aí ele vai pela primeira vez numa reunião e ele tem uma rodada de perguntas. Cada um tem direito de perguntar alguma coisa. Eu caso, eu compro uma bicicleta, eu troco de emprego ou não troco? Aí chegava na vez do Kardec, do Hippolyte, ele fazia uma pergunta mais séria, né? E a mesa respondia, com as batidas. E aí fazia... Enfim, toda vez que chegava no Hippolyte, ele fazia uma pergunta cada vez mais sofisticada. E aí ele passou então a fazer um desafio com a mesa, né? Ele começou a fazer a pergunta simplesmente pensando. E a resposta vinha. E aí ele resolveu trocar. Ele começou a pensar em alemão. E a resposta vinha em alemão. E aí ele ficou impressionadíssimo com isso, né? E eu não vou me deter nessa história, porque com certeza vocês sabem o que aconteceu, né? Então essas reuniões começaram a ficar cada vez mais sérias. E ele resolve então se apartar das reuniões não sérias. Então ele é convidado para ir para a casa do senhor Baudin, que ele tem 2 filhas que já são médiums, que vocês me perdoem, mas eu esqueci o nome das meninas, mas são 2 irmãs, na faixa de 14 e 16 anos. E elas começaram a desenvolver um trabalho num ambiente onde tinham pessoas mais sérias. E o Kardec é convidado para fazer. E aí ele começa a desenvolver toda uma série de perguntas. E é cada vez as perguntas mais ainda, né? E aí ele acaba, junto com essas 2 médiuns, depois se une ao grupo, a Ruth Jafé, Ruth Clementine Jafé, e eu lembro bem o nome dela, justamente porque eu estava frisando o que aconteceu com as irmãs Fox, né? Vocês percebem que o Livro dos Espíritos, o nome do livro é Livro dos Espíritos, né? E aqui, se você for abrir a obra, no prefácio ela vai citar alguns nomes só. João, Erasto, Santo Agostinho, né? Os de grande vulto. Mas se Kardec fosse citar todos, ele não ia dar conta. E colocar o nome do médium era colocar o ego, né, no papel. Então ele resolve não colocar o nome de médium nenhum. Doutora, a Ruth, né, ela se ofendeu com isso. Ela começa a se queixar, porque o nome dela não é apresentado no livro, na obra, não é mencionado, e ela começa a se queixar que não recebeu nem o livro quando foi publicado. Kardec, depois de um tempo, ele vai explicar isso para os amigos, por que ele fez isso. E aí ele narra o que aconteceu com as irmãs Fox. Então, para ele evitar de expor as médiuns, ele evitou também de mencionar, né? Então, se a gente parar para pensar, fazer só abrir um colchetezinho, né? Colchete não, um parêntese, né? Olha só, né? O perigo que é, a gente sabe quantos médiuns são preparados no plano espiritual e quantos sucumbem pelo orgulho, pela vaidade, não é isso? Então a gente começa a achar que nós somos importantes. Você sabe, eu falando agora, eu lembrei de uma cena de Jesus, né, montando no burrinho. Aí o burrinho, não vou não, esse cara aqui em cima, eu não vou. Aí conversaram com ele, você vai ser aplaudido, né, vão jogar flores, é mesmo? Deixa o Jesus subir aí, né, passar, porque você vai ser aplaudido ali. Mentira. Aí tá, aí o burrinho vai, né? Aí todo mundo, colocando flores, né? Aí o burrinho, poxa, olha só que legal, né? E no final das contas você sabe que não era pro burrinho, né?
Pois é, nós médiuns somos assim, nós somos o burrinho. E a gente acha, né, que os aplausos têm que ser para a gente. Né? Muito pelo contrário. Nós, quando estudamos mediunidade, quando a gente faz o estudo lá na casa de mediunidade, eu já gosto de pegar o conceito de mediunidade do Emmanuel. Para quem não sabe, procura no Consolador. Né? Ele vai falar, né, que o médium é o mais devedor. Né? É o mais devedor. É o que mais faltas cometeu no passado e que, para não vir, né, com o perispírito deformado, né, ou seja, para não vir com problemas físicos, ele vem completamente são, só que com um tipo de resgate que Pedro revela nas suas cartas. Né? O amor, né, cobre uma multidão de pecados, que é uma outra visão, né, que o Espiritismo tem, que a gente não precisa pagar com sofrimento, você pode pagar pelo amor. Tanto é que o lema, né, o nosso lema o que é? Né? A caridade, né? Fora da caridade, não há salvação, porque a gente recupera pelo amor. Então, fazendo essa abertura aqui para falar um pouquinho dos médiuns, para a gente se colocar no nosso lugar, né? No nosso lugar, lógico, com todo respeito, com todo carinho, né? Porque o médium ele é um tarefeiro e ele tem muitas provas, né? Então, é um favor que a gente faz, não só para o médium, mas para o palestrante também. Nossa, você foi demais. A gente infla o ego sem necessidade. A gente não está fazendo bem. Né? É lógico, se a pessoa foi bem, você ir lá, cumprimentar, mas a gente corre muito esse risco, principalmente o médium. A gente começa a achar que a gente é alguma coisa, e a gente é só um instrumento. E o médium, quando ele começa a achar que ele é melhor do que as mensagens que ele está trazendo, e aí a gente tem, né, um grande problema. Né? Eu estou falando do médium, mas isso serve para todas as nossas áreas. Né? A humildade, ela nos coloca num patamar onde a gente sabe quais são as nossas qualidades, mas a gente não precisa exaltá-las, porque quem é não precisa falar, né? Não é verdade? Então Kardec, ele percebendo isso, ele também, né, ele não coloca, ele troca de nome. Né? Ele troca de nome, para não associar o nome dele, né, com a doutrina e com o trabalho que ele fez. Então, quando ele começa a fazer o trabalho da codificação, ele vai utilizar de uma metodologia. E eu queria falar rapidinho sobre essa metodologia. Porque a gente fala assim, a filosofia espírita, a doutrina, né? Ela tem 3 pilares, não é isso? Todo mundo conhece quais são os 3 pilares. Filosofia, ciência e a religião, não é isso? Então, alguém já passou por dificuldade de explicar por que é científico? Uma vez eu vi uma entrevista, já faz muito tempo, no Jô, porque o Jô questionava, mas por que científico, né? Porque você tem 2 correntes, né? Para você, quem já fez faculdade, quem fez um TCC, sabe que você vai ter que escolher uma metodologia para defender sua tese. Né? Você tem um sistema dedutivo, indutivo, você usa recursos matemáticos, enfim, você vai ter que escolher uma metodologia para mostrar que aquele TCC, aquele trabalho que você está fazendo, ele tem que ser validado pela razão. Né? Mas existe também a observação, que é também um ato científico. Mas hoje, pelo sistema cartesiano, a gente é muito mais assim, tem que ter provas concretas. Só que a gente esquece que não dá para colocar Deus num tubo de ensaio. Não tem como você colocar um espírito dentro de uma garrafa e falar, olha, está aqui, ó. Né? Não tem. Então, chega numa hora que aí entra a observação. O Kardec, ele vai fazer... não Kardec, já meio Kardec aí, né? Já meio caminho andado para Kardec, né? Que é que eu coloquei embaixo aqui, né? O nome dele aqui. Ele vai usar uma metodologia. Então, eu coloquei aqui, ó, o Espiritismo procede exatamente como as ciências positivas, aplicando o método experimental. Surgem fatos novos sem explicação conhecida
Ele observa, compara, analisa e, remontando do efeito às causas, chega às leis que os regem. Depois, deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Né? Isso daqui é a metodologia que ele vai usar. E ele vai usar o quê? O controle universal dos ensinos dos espíritos. 2 importantes critérios científicos foram adotados por Kardec na tarefa de reunir informações para a elaboração da doutrina espírita. A generalidade, que é a universalidade, e a concordância dos ensinos dos espíritos. Isso fica muito claro na obra, né? Porque o que é generalidade ou universalidade das revelações? Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, como não será qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Isso está na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele explica a metodologia que ele utilizou. Porque qual é o nosso problema? Eu estava falando de médium, né? Hoje, qualquer um psicografa. E, infelizmente, tem obras que você olha, você lê e você quer morrer. Né? Porque não passou, é um médium só, psicografando a todo vapor, mandando para a editora para vender livro. O Kardec ele fazia uma pergunta, ele tinha aquelas 3 moças, depois, com o tempo, ele manda para 1.000 centros espíritos espalhados em todo o mundo. Olha só, ele fazia uma pergunta e mandava para cerca de 1.000 centros espíritas. Ele recebia resposta, não era por WhatsApp não, era carta. Ele comparava todas as respostas para aquela pergunta. Se tinha 3, 4, 5 respostas diferentes, ele descartava. Erasto recomenda, é melhor você rejeitar 9 verdades, né, 9 verdades do que você aceitar uma mentira. Né? Então, quando ele percebia, ele fazia aquela pergunta e percebia que tinha muita coisa, a resposta era tudo barabará, né, como a gente fala em japonês, era tudo, não tinha uma concordância, ele descartava. A gente não tem mais esse cuidado, né, do controle universal, né? Então, por isso que ele fala, não será a opinião de um homem. Às vezes me perguntam, o que você acha da obra tal? Eu disse, olha, sinceramente, você tem que ver a generalidade. Quantos espíritos estão falando que Jesus brincava com 15, 14 anos, fez uma festinha e saiu por aí brincando? Quantos autores se arriscam a falar o que Cristo fazia durante aquele período? Então, a gente tem que começar a ficar mais esperto com esses autores, né? Eu estou dando um exemplo, tem um monte de coisa, né? Tem vários autores que falam, aí você fala, será? Quantos espíritos estão trazendo a lume essa verdade? É isso que Kardec fazia. Então, era uma observação, ele começava a ver, quando as perguntas que ele fazia tinham as mesmas respostas, ele aceitava aquilo como verdade e colocava na doutrina, né? A outra parte que eu falei, generalidade e concordância, né? Concordância das revelações. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. A concordância que haja entre as revelações, que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Foi, aliás, eu adiantei, né? Foi o que eu acabei de falar. Essa metodologia está toda no Evangelho segundo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, às vezes, a gente fala, nossa, mas estava lá, eu faço Evangelho há 10 anos, né? Nunca vi. É porque a gente tem um grave erro, a gente pula as introduções, né? Com Kardec não dá para pular a introdução, não. E a gente vai ver por quê, né? Isso daqui já é uma das coisas, né? Por que você não pode pular introduções, né? Bem, a gente já está indo, né, para agora falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, que é o nosso tema central. O Livro dos Espíritos ele foi lançado em 1857, 18 de abril. A primeira versão estava tão difícil de achar a primeira edição, que essa daí não é a primeira, é de 1860 essa aí. Né? Eu não encontrei a de 57. Ela sai com 501 perguntas. E as perguntas e os temas eram muito variados e estavam muito
soltos, não diria solto, mas assim, estava tudo junto, né? Então, o que ele fez? O Kardec, na segunda edição, ele começa a fazer uma correlação com os assuntos. Então, se você pegar o Livro dos Espíritos, você vai ver que há um encadeamento, né, de ideias. Ele não vai pegar uma ideia que não tem nada a ver e colocar no começo, não, ele vai separar por temas, ele começa bem devagarinho, né, ele começa a falar sobre as coisas dentro de um sistema lógico, né? Oi? Essa aí? Ah, porque você sabe ler francês, não sei. Quatreme edition. Vamos lá. O Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, ele é, né, lógico, o mais importante livro, porque está condensado todos os ensinamentos que foram trazidos pela pleiade de espíritos, né? E essa pleiade, ela digamos assim, chefiada, né, pelo Espírito de Verdade, né? Chefiada é boa, né? Nós temos aqui, esse slide, a gente começa com a parte segunda, por causa da cronologia, mas na verdade a parte primeira ela vai dar origem ao último livro, que é a Gênese. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos. E às vezes a gente fala, é codificação. Mas por que codificação? Porque está em código, né? Ela está condensada. Então a obra ela é necessária que a gente decodifique. Como é que a gente vai decodificar? Na casa espírita, fazendo um estudo sistemático, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas por que os espíritos não explicaram, né? Olha, se eles fossem explicados do jeito que a gente gosta, bem mastigado, não ia ser um livro, né? Ia ser uma biblioteca. Então, lógico, qual é uma das características de um espírito elevado, né? É a capacidade da síntese de ideias. Então, os espíritos eles sintetizam nessa obra, né, toda a ideia, né, trazida até aquele momento. A parte segunda do Livro dos Espíritos, né, que vai do capítulo que a gente chama de mundo espírita, ou mundo espiritual, que vai do capítulo 6 ao 11, ele vai dar origem à obra, o Livro dos Médiuns. Não saiu aí, né? Tá bom, era para aparecer aqui embaixo o Livro dos Médiuns. A parte terceira, que são as leis morais, do capítulo 1 ao capítulo 12, né? Quem lembra das leis morais, né? Lei do trabalho, né? Lei de amor, justiça e caridade, a lei do progresso, e assim, lei da destruição, porque aí acontece um tsunami e a gente acha que está tudo errado, né? Que Deus... Não, existe uma lei regendo, tem toda uma lei regendo, né? E aí ele vai explicar. Esse terceiro livro, aqui, essa parte terceira, vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864. A parte quarta, que é Esperanças e Consolações, que vai do capítulo 1º e o capítulo 2º, você tem o céu e o inferno. A primeira parte, e uma parte da segunda e da terceira, né? A primeira parte, praticamente a primeira parte, né, que vai falar sobre Deus, a origem do universo, a origem dos espíritos, a origem da matéria, vai tratar sobre toda a criação, né? Ele vai desenvolver essas ideias na Gênese. E a introdução e prolegômenos, ele vai sintetizar num livro chamado O que é o Espiritismo. Então, quem quer conhecer a doutrina espírita, né, o primeiro passo é estudar o Livro dos Espíritos. Aí a pessoa fala assim, mas é muito difícil. Quem já ouviu o Divaldo falar sobre isso, e ele fala até de uma maneira muito cômica, né? Porque tem muitas palavras difíceis. Aí um espírito, que agora me foge o nome, ele fala ele é muito rude com o Divaldo, né? Ele fala, você é burro, né? Você tem que comprar um dicionário. Ou seja,
ele fala para o Divaldo que a doutrina espírita, ela vem para educar a gente também, né? Então, no ato de você estudar a obra, você acaba melhorando o seu português também, né? E outra coisa, às vezes uma coisa começa a ficar muito difícil, mas de tanto você estudar, de tanto você ler, olha, a gente só desconhece uma vez o significado da palavra. Depois que você aprender, você não esquece nunca mais, não é verdade? Então, a dificuldade inicial, às vezes é só um teste, para ver se a gente vai superar esse obstáculo, né? Então, a necessidade de fazer o estudo dessas obras é imprescindível. Porque como é que eu vou falar se eu sou espírito se eu nunca li o livro dos espíritos? Né? Porque, olha, às vezes eu vejo perguntas que, sabe, se você tivesse lido, né, apenas lido, não falo nem estudado, se você tivesse lido, né? Lembra que eu estava falando sobre a gente pular introduções? Infelizmente, a gente tem esse problema. E olha, nós temos 17 introduções nesse livro. 17 introduções, além de 4 livros dentro do livro, né? Porque tem, alguns livros trazem como parte primeira, parte segunda, parte terceira e parte quarta. Eu acho legal o jeito que tem outras traduções, que é livro primeiro, livro segundo, porque dá a ideia que realmente é um... né? Porque vai derivar daí outros livros. Então, você vai, não, eu quero saber sobre mediunidade. Aí você abre o livro dos médiuns, você sabe o que está escrito lá? Leia primeiro o livro dos espíritos. Então é assim, a gente quer pular fase, né? Você já entra no game, às vezes você vai até pegar senha não sei aonde, porque você quer pular fases. Você pode até pular, mas eu te pergunto, você tem um resultado igual se você não tivesse pulado? Não tem. Você vai assistir um filme, Matrix 1, 2 e 3. Você assiste o terceiro, tem sentido? É tudo encadeado, né? Então, quer dizer, você pega as introduções. Quando a gente vai ler o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta lá é: quem é Deus? Ah, tá vendo? Daí é para ver se estavam acordados, né? O que é Deus? Olha, é uma pergunta impressionante para você ver como é que o Kardec vai arguir, né, os espíritos, né? Ele descaracteriza totalmente, né? Aquela ideia antropomórfica que a gente tem de Deus, né? Que a gente acha que, quando fala nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é o contrário, a gente acaba fazendo Deus à nossa semelhança, né? É um Deus que tem ciúme, é um Deus que... E Kardec não, ele pergunta o quê? Né? Já se referindo a uma essência, alguma coisa maior, né? E já começa por aí. Então, quando você pega alguns capítulos para fazer estudo, tem uma grande confusão, por exemplo. É uma coisa que, às vezes, é até trabalhoso na casa espírita. A pessoa, por que o espírito é com E minúsculo e depois o espírito com E maiúsculo? Se você tivesse lido a introdução dessa parte desse livro, o Kardec ele vai falar, qual é a primeira coisa que ele se ocupa, né? É de criar palavras novas, porque na época já existia a espiritualismo. E ele não queria associar o espiritualismo ao espiritismo que estava nascendo. Então ele cria essa palavra, é um neologismo. Ele começa a criar várias palavras, para quê? Para não confundir uma coisa com outra. Então Kardec era muito sistemático do que ele fazia, e aí, nas introduções, ele vai começar a trabalhar isso. Todas as introduções, nós temos 17 introduções. A ideia hoje, né, quando me proporam de fazer a palestra sobre o Livro dos Espíritos, quando eu montei essa breve exposição, eu até fiquei pensando, poxa vida, eu vou fazer essa exposição, mas será que eu não estou fugindo do tema, né? É porque, na verdade, o que eu queria hoje era trazer todo esse raciocínio, né, para mostrar que uma coisa, ela não é feita da noite para o dia. Ela existe todo um amadurecimento, existe todo um cuidado, todo um amor do Cristo.
Jesus, ele não chegou com o pessoal assim, pessoal, vamos lá para o monte, sentem aí, olha, agora eu vou falar para vocês isso aqui, eu vou impor. Ele não fez isso, né? Ele falou para quem queria escutar. E aqueles que ele convidou, ele deu a chance de seguir ou não, que é o caso do menino rico, né? Senhor, eu já cumpro todos os mandamentos, né? Eu quero te seguir. Tudo bem, então doe todos os seus bens e me segue, né? Amanhã eu volto aí. Então o Cristo, ele não impôs, ele nunca curou ninguém, olha, eu vou te curar, né? Ele sempre pergunta. Então foi assim, é assim com a gente, ele tem toda essa paciência, né? Ele não vai impor uma evolução sabendo que a gente não está preparado. Então, o nosso espírito, ele é burilado, né? Ele é preparado no intelecto, no moral, né? No espiritual. Então, todo esse cuidado, todo esse trabalho de preparar as pessoas. Então, quando a gente chega agora, já finalizando nossa apresentação, o que eu queria colocar aqui é justamente isso, né? Nós que somos espíritas, que nós tenhamos, com certeza, todos aqui têm, né, esse cuidado e esse carinho, que a gente sabe que todos os grupos estão muito empenhados hoje, né, no estudo, né? Mas que a gente possa, sim, ter um carinho muito grande mesmo, não só pelo Livro dos Espíritos, né, mas principalmente por ele, porque ele é a base. Ele é a base de todos os outros livros, né? Inclusive, a codificação espírita, ela veio como ferramenta, né, para que a gente pudesse entender o Evangelho, né? Então, fazendo um resumo, eu peguei um conceito do Emmanuel, que ele fala assim: podemos tomar o Espiritismo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, né, do triângulo, né? Você tem na base, né, a filosofia e a ciência, vinculando essa figura simbólica na Terra, a Terra, né? Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Ou seja, a gente vai sublimar esses conhecimentos. Não adianta a gente enterrar, né, os conhecimentos que a gente tem. O conhecimento também é para partilhar. E antes de partilhar, aplicar primeiro na gente, né? Conhece-se o espírita, né? O verdadeiro espírito, pelo esforço que ele faz em se melhorar. Não é isso? Para encerrar a nossa fala de hoje, eu sei que vocês estão com uma carinha de fome, mas eu não posso me furtar, né, em fazer um lembrete que o Cristo, em Mateus, no Evangelho, ele tem uma passagem que ele fala assim: não se turbe seu coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E mais adiante ele vai falar assim: se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, mas ele habita em nós e estará em vós para sempre. Nós acreditamos que o Espírito de verdade se refere, né, à codificação espírita como uma ferramenta de entender o que ele estava falando para os apóstolos, né? Olha, muita coisa eu quero falar para vocês, mas vocês são crianças ainda, vocês não têm condições ainda de ter esse alcance intelecto moral ainda, né? E agora nós estamos preparados. Então, na hora que tiver... Por isso que a gente fala, o Espiritismo ele acontece no momento exato que a humanidade está para absorver as ideias. E aí, nós temos, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito de Verdade, que tem como título Advento do Espírito de Verdade. E ele fala assim: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas, se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal.
Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar, orai e crede. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Muito obrigado, um bom almoço a todos.